Existem alguns estudos muito interessantes na parte da psicologia que comparam as pessoas que têm mentalidade fixa, ou seja, que acreditam no talento como uma habilidade inata, que já nasce com a pessoa, e as pessoas que têm a mentalidade um pouco mais flexível, que acreditam na aprendizagem, ou no trabalho, ou no treino de determinadas habilidades. E esses estudos, eles concluíram o seguinte: as pessoas que têm a mentalidade mais fixa, que acreditam no talento, elas tendem muitas vezes a mostrar desinteresse quando aparece alguma dificuldade na frente delas. E as pessoas que têm a mentalidade um pouco mais flexível, elas se motivam quando aparecem essas dificuldades, esses problemas para elas resolverem. Então eles fizeram um estudo primeiro com uma prova de matemática, então eles separaram os dois grupos, o grupo que tinha mentalidade fixa de um lado, o grupo que tinha mentalidade flexível do outro, e ofereceram para eles duas provas diferentes, né? Na verdade, duas provas para cada grupo. Uma prova de matemática que era relativamente fácil para ambos os grupos e uma prova de matemática que era um pouco mais desafiadora para ambos os grupos. Então, as conclusões foram as seguintes: no grupo que acredita em talento, ou seja, que tem a mentalidade fixa, esse grupo ele se sentiu muito motivado quando eles conseguiram resolver a prova mais fácil. Então, eles se sentiram capazes, falaram, pô, eu sou talentoso, eu tenho facilidade em matemática para resolver essas questões, e gostaram de fazer isso. Quando eles foram expostos a uma prova mais difícil, o que aconteceu? Eles começaram a demonstrar um pouco de desinteresse. Falar, eu não vou resolver isso aqui porque eu não quero resolver. Só que, na verdade, eles ainda não tinham a capacidade, o conhecimento para resolver aquilo lá. Então, eles acabaram mostrando um pouco de desinteresse na atividade e não buscaram tantas soluções para resolver essas questões mais difíceis. Ao mesmo tempo, do lado do grupo que tem a mentalidade um pouco mais flexível, que acredita na aprendizagem, na prova mais fácil, eles também foram bem, né? Não acreditaram que eles eram superdotados, tinham uma capacidade, um talento muito grande por resolver aquelas questões, porque eles viram que aquilo era relativamente fácil. A grande diferença está quando esse grupo de mentalidade mais flexível, ele foi resolver a prova mais difícil, mais desafiadora, porque a mentalidade deles foi a seguinte: eles buscaram soluções para tentar resolver aquilo. Então, como eles acreditam que tudo pode ser aprendido, eles, frente a uma dificuldade, a um desafio, eles começaram a buscar pelo menos mais soluções. E no final das contas, avaliando as respostas do grupo de mentalidade fixa e o de mentalidade flexível, o de mentalidade flexível, ele conseguiu melhores resultados, porque buscou mais soluções. Mesmo em frente a determinado tipo de problema, de mesma dificuldade que o outro grupo, eles buscaram soluções, buscaram aprender, buscaram informações para conseguir resolver aqueles problemas. E isso, se a gente transferir um pouco para a parte esportiva, para a parte do tênis, acaba sendo muito semelhante. Então, muitas vezes, os garotos que são chamados ou que acreditam um pouco mais em talento, muitas vezes até pelos pais, falam, o meu filho é talentoso, ele tem um talento para jogar tênis. Muitas vezes eles vão se sentir muito motivados ou acreditar muito neles quando eles conseguem superar o desafio. Ou seja, quando tem jogos que são contra adversários de nível técnico inferior a eles, esses jogos eles conseguem demonstrar todas as habilidades que eles têm. E isso comprova a crença que eles têm no talento, que eles são atletas talentosos, que têm facilidade para o tênis. E quando esses atletas são colocados frente a uma adversidade maior, ou seja, um jogo mais difícil, ou quando as coisas não estão caminhando, o placar não está caminhando a favor deles, é muito comum que esses atletas eles comecem a fingir um pouco de desinteresse. Então baixam a cabeça, começam a olhar para a quadra do lado, linguagem corporal ruim. Isso para quê? Para justificar que eles não estão num dia bom. Esse dia eu estou perdendo, mas eu não quero jogar também, nem tentei. Então isso justifica, é meio que uma desculpa para justificar o porquê ele está perdendo, apesar dele ser talentoso. Então isso acaba criando algumas dificuldades no desenvolvimento desse tipo de jogador, esses que têm a mentalidade um pouco mais fixa. Ao contrário, os jogadores de tênis que têm a mentalidade um pouco mais flexível, eles vão buscar encontrar soluções mais frequentemente. E isso acaba ajudando muito no desenvolvimento deles a médio e longo prazo. Então, mesmo se eles tiverem uma dificuldade, eles estão num jogo jogando contra um adversário de nível superior, muitas vezes eles não vão desistir do jogo, não vão mostrar desinteresse. E sim, eles vão ver aquilo como um desafio, uma possibilidade que eles têm de elevar o nível, de encontrar novas soluções e assim eles consigam, sim, superar esses novos desafios cada vez maiores, cada vez mais difíceis.
Então, como treinador de tênis, eu prefiro muito mais trabalhar com jogadores que tenham essa mentalidade um pouco mais flexível, mentalidade de crescimento, de aprendizagem. Porque os jogadores que às vezes acreditam que são muito talentosos, eles vão trabalhar bem alguns dias, quando as coisas estão dando certo, e nos dias que as coisas não estão dando muito certo, é um dia um pouco mais difícil, que ele não trabalha tão bem, que finge desinteresse, não busca os limites. É ao contrário dos jogadores que acreditam um pouco mais na aprendizagem, acreditam no trabalho duro, no dia a dia. Esses sim, eles já se esforçam, mesmo não estando num dia tão bom, eles conseguem aproveitar bem o treino, dão o seu melhor mesmo naquele dia que não é tão bom, entendem isso, e assim, a médio e longo prazo, a tendência é que quem trabalha melhor vai ter melhores resultados. Então, se eu puder escolher entre um jogador com mentalidade fixa e com mentalidade flexível de crescimento, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu escolho um jogador que tenha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de trabalho.